Se a gente pegar a definição lá no dicionário de tempo e de sorte, a gente vai ler, vai ter uma série de palavras bonitas, mas a gente acaba não chegando numa conclusão fiel. Por quê? Porque fica muito abstrato. O que a gente pode pegar, por exemplo, de tempo, são 3 pontos importantes. Eu sempre falo isso nos meus cursos. Tempo é relativo. 5 minutos é muito ou pouco? Depende. Tempo não volta mais atrás e você não consegue pedir tempo emprestado. Esses são os 3 pilares. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, principalmente os estudantes, eles têm uma certa dificuldade de administrar o seu tempo. Por quê? Foi falado aí palavras como prioridades. Qual que é a prioridade? Depende do ponto de vista. Eu falo isso porque eu já fui estudante. E eu confesso que no começo do ano, eu sempre falava assim, eu tirei uma nota baixa, tem tempo para recuperar. Mais para frente eu vejo. E depois eu converso com fulano. É um processo natural. A partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo qual é a essência do tempo. Então, muitas vezes, as pessoas gastam tempo demais por algo que dava para fazer muito mais rápido. Por exemplo, a maioria das pessoas, vamos pegar numa empresa, elas normalmente saem numa sexta-feira para fazer um happy hour. Ou seja, happy hour é para se divertir. E normalmente, qual que é o assunto da mesa? Trabalho. Ou seja, o tempo que elas estão ali para se divertir, elas estão falando de trabalho, estão falando do chefe, estão falando de algum problema que aconteceu naquele momento. E normalmente, numa segunda-feira de manhã, no trabalho, o assunto é o final de semana. Ou seja, a partir do momento que você não coloca uma data para uma execução, aquilo vai ficando completamente aleatório, abstrato. Então, por exemplo, esse mês a professora Leila vira e fala assim, vai ter prova. Tá bom, vai ter prova. Aí eu te pergunto, que dia? A partir do momento que você coloca uma data no mês, o que vai acontecer? As pessoas acabam convergindo um pouco mais a atenção. Então, essa definição de tempo como é relativo vai de acordo com o que você se propõe a fazer. Ele não volta mais atrás, ou seja, se você deixar passar, você vai ficar com a teoria do quando eu, se eu tivesse feito, não adianta mais. E a gente não consegue pedir tempo emprestado, porque nós temos 24 horas por dia o tempo todo, é uma questão de administração. Sorte é a oportunidade que eu estou dando como presidente, vezes o preparo. Se você não estiver preparado para a oportunidade, com certeza ela vai passar batida e aí você vai ficar lamentando. Nossa, que azar! Que azar! Só porque eu não tenho o inglês. E aí, começa a trazer isso para a vida de vocês dentro do trabalho de vocês. Quais foram as oportunidades que vocês já deixaram passar na vida? E quais as oportunidades que vocês ainda sabem que podem vir, mas vocês ainda não estão se preparando? Então, esse é um ponto muito importante, principalmente da saúde mental. Mente e corpo têm que formar um único sistema. Então, a gente fez uma introdução para vocês entenderem o que a gente quer dizer. A oportunidade, muitas vezes a vida não te dá essa segunda oportunidade. Então tem que ficar atento a esses detalhes. O segundo ponto para vocês entenderem da saúde mental, eu vou falar de uma forma bem resumida para vocês entenderem, e aí se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. O nosso cérebro, ele é dividido em 2 metades, que cientificamente nós chamamos de hemisférios. Então a gente tem o lado direito do cérebro, que trabalha com imagens, e nós temos o lado esquerdo do cérebro, que ele é mais adulto, mais racional, ele trabalha com palavras e números. O que acontece nessa divergência entre ambos? Sempre que você começa a utilizar muito mais o seu lado esquerdo do cérebro, a tendência é você esquecer. A tendência é você não utilizar imagens e aquilo vai ficando totalmente perdido
naquele espaço sem tempo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais racional aqui. Se eu perguntar para vocês o que vocês estavam fazendo, o que vocês jantaram há 8 quartas-feiras atrás, provavelmente você não vai lembrar. Mas se eu te perguntar o que você jantou no dia 24 para 25 de dezembro do ano passado, talvez você consiga lembrar. Ou seja, tem uma imagem, tem uma emoção envolvida. E a partir do momento que você soma imagem e emoção, fica muito mais fácil. Certo? Então, por exemplo, tem 2 exemplos bem práticos. Ontem foi dia 11 de setembro. A gente consegue lembrar do acidente das Torres Gêmeas. Certo? Se você forçar um pouquinho, você pode até lembrar aonde você estava. Ontem, por exemplo, na quinta-feira, por exemplo, morreu a Rainha Elizabeth. Provavelmente você consegue lembrar detalhes de quando você recebeu a informação. Se você viu na internet, se alguém te falou, se você viu numa televisão. Ou seja, quando tem uma imagem somada a uma emoção, a probabilidade de você se recordar é infinitamente maior. Certo? Então, procurem trabalhar bastante com o lado direito, com a criatividade. Se você observar, as crianças, elas trabalham demais com o lado lúdico. É muita imagem, é muita musiquinha. Quem nunca memorizou a tabela periódica com alguma musiquinha ou algumas frases? Isso auxilia, por quê? Está jogando para o lado direito. Fórmulas de Bhaskara, muitas vezes as pessoas não sabem. A fórmula da aceleração centrípeta, a fórmula da velocidade, enfim, a gente acaba decorando. Por isso que às vezes a gente aprende. Mas quando vai muita fórmula, muita informação, a tendência é esquecer. Tudo que a gente faz de forma linear, ou seja, uma informação embaixo da outra, a probabilidade de esquecer é muito grande. Ok? Dentro do nosso cérebro, tem um campinho chamado de sistema triuno. Depois eu tenho um slide aqui, depois eu mando para vocês, eu mando para a professora, eles distribuem, tá? Só para vocês entenderem. O triuno ele é dividido em 3 pontos extremamente importantes. O límbico, que trabalha com as emoções, é esse que a gente precisa. O reptiliano, que é de réptil, é instinto, é reflexo. Né? Então eu estou falando em português aqui, está saindo o som da minha boca, está entrando no seu canal auditivo, está processando no seu cérebro e você responde. Se eu estivesse falando num idioma que você não se identificasse, ia acontecer o seguinte processo. Saía da minha boca, entrava pelo seu canal auditivo, mas não ia ter o processamento para você ter essa comunicação comigo. Então, o reptiliano precisa estar em concordância com o comunicador e o ouvinte. Esse é um ponto importante. E tem um outro que é o chamado de neocórtex, que é a parte das inteligências. Gente, na neurolinguística, cuidado com o que você verbaliza. O seu cérebro é como uma esponja. Tudo aquilo que você fala, você compra como verdade absoluta. É muito perigoso você falar, não consigo, não sei fazer, é difícil, tá complicado. Por quê? A partir do momento que você verbaliza isso, o seu cérebro compra como verdade e o desafio fica maior. Então, comecem a substituir a palavra é difícil por desafio. Quando eu sou desafiado, eu quero vencer. Eu acredito que vocês tenham o mesmo pensamento. Agora, quando você fala que é algo muito difícil, o peso nas costas é muito grande. E por que eu estou falando para você tomar cuidado com o que você fala? Porque nós temos 10 inteligências. E se você tem 10 inteligências, cuidado para não dizer, como eu sou burro, eu não consigo fazer. Às vezes, é falta de otimização de tempo e de preparo. É o que a gente tem muito para colocar aqui para vocês. Por quê? Dentro desse sistema do cérebro, nós temos algo que nós chamamos de consciente
e de inconsciente, certo? O nosso consciente é infinitamente menor do que o inconsciente. Então, por exemplo, eu estou com uma caneta aqui nas mãos, não sei se dá para ver direitinho, só para vocês entenderem a avaliação. A tampa da caneta seria o consciente e a caneta como um todo é o inconsciente. Só que quando a gente fala em inconsciente, muitas vezes os leigos, eles associam estar fora de si. Ah, ele está inconsciente, ou ele está em coma, ou ele está desacordado, está desmaiado. Não. Inconsciente é onde ficam armazenadas todas as suas memórias, do momento da sua fecundação até o dia de hoje. Só que tem um detalhe. Quando você não acessa o seu inconsciente através do consciente, ele fica armazenado como se fosse um arquivo de computador. E eu vou provar para vocês agora com uma única pergunta. Será que você consegue lembrar o nome de uma professora sua de infância ou um amigo seu de infância? Provavelmente você lembrou, certo? Mas essa informação para o dia a dia não estava associada, mas estava armazenada. Da mesma forma que eu fiz a pergunta do dia 24 para 25 de dezembro. No seu dia a dia consciente, não estava fazendo sentido. Mas quando eu fiz essa pergunta consciente lá para trás, você resgatou essa informação. Como se eu falar agora para você, preste atenção na ponta do dedão do seu pé direito. Ele sempre esteve aí. É que conscientemente, né, você trouxe essa informação. Então, muitos dos medos, dos traumas, das fobias, das inseguranças, estão associados ao inconsciente de situações do passado, principalmente adolescência e infância. Então, o que é importante a gente entender, né? Por que muitas vezes nós não conseguimos realizar tal atividade? Muitas vezes por crenças limitantes. O que são crenças limitantes? E quando eu falo em crença, gente, por favor, não tem nada associado com religião, ok? Nós não vamos falar nisso. Crença é aquilo que você acredita porque alguém falou para você. E muitas das vezes a gente se limita a algo porque alguém falou. O pai, a mãe, o irmão, um amigo mais velho, alguém mais experiente. E muitas vezes a gente não consegue entender. Hoje eu vi um vídeo no Instagram que eu achei extremamente interessante. E o tema dizia assim: como o ambiente modifica as pessoas. Tinha um rapaz dentro do elevador e tinha uma câmera ativa ali. Entrou uma mulher, apertou o número que ela ia para o elevador e ela ficou de cócoras e colocou a mão na cabeça. Aí o rapaz olhou assim estranho, chegou um segundo rapaz no outro andar, apertou o botão, ficou de cócoras colocando a mão na cabeça. Até chegarem 4 pessoas e tiveram o mesmo comportamento. O que aconteceu? Aquele rapaz que estava em pé, sem entender, achou que aquilo era certo. E, de repente, do nada, ele ficou de cócoras com a mão na cabeça. Então, qual é o aprendizado que eu recebi disso? A gente precisa ficar muito atento, para que o ambiente não altere o nosso comportamento. Muitas vezes a gente acredita em algo que não faz sentido e a gente vai por um caminho totalmente errado. Então, as crenças limitantes, elas muitas vezes estão enraizadas no nosso inconsciente e faz com que a gente não avance, a gente nunca evolua. Esse é um ponto importante, ok? Dentro do nosso cérebro existem caminhos de aprendizagem. E nós temos um canal visual, auditivo e sinestésico. O sinestésico, ele está associado a cheiro, a toque e a paladar. Se a gente for resumir, são os nossos 5 sentidos. Então,
Por isso que, agora falando mais para o lado da professora, né, ou alguém que vai seguir nessa linha, por isso que é importante você trabalhar com os 3 canais de comunicação. Porque existem alunos que aprendem ouvindo, tem alunos que aprendem vendo e tem alunos que aprendem fazendo, né? Então, o que acontece? Provavelmente você que é visual já deve ter conversado com alguém que não está olhando para você. E aí você fica desesperado e fala assim, você pode olhar para mim? Aí ele fala assim, não, pode falar que eu estou ouvindo, né? Existem outras situações, aquelas pessoas que gostam de tocar muito. Conversa com você, oi, tudo bem? Como você está tocando? Tem gente que não gosta. Então, nós precisamos identificar qual é o meio de comunicação da outra pessoa para que o resultado comece a acontecer. Então, por exemplo, eu já dei alguns treinamentos em empresas que vendem automóveis. Então, o cliente, quando chega ali na agência, o funcionário, ele não pode falar o que ele acha do carro. Ele tem que perguntar, que tipo de carro você prefere algo mais? Se ele, por exemplo, no caso do Gabriel aí, a gente identificou o cheiro. Se eu, como vendedor, identifiquei que o Gabriel ele tem um lado mais sinestésico, eu vou falar que o motor é mais que o banco ele é de couro, ele tem fácil ele entrar no carro para sentir o cheiro de carro novo, né? Eu faço ele sentar ali no carro para sentir o conforto. Então, isso é muito importante. Se de repente eu vejo que alguém é mais visual, eu falo da pintura, eu mostro a roda, ou seja, são pequenos detalhes que vão fazer diferença. Por isso que o Gabriel teve essa memória olfativa, ou seja, uma memória sinestésica, e se recordou aí do bisavô dele. Então, é bem interessante esse lado da comunicação do ser humano, que é tudo saúde mental, isso que é muito importante. Programação neurolinguística. O que vem a ser? Né? Num grande resumo, eu sempre comparo o nosso cérebro com um computador, como vocês viram alguns exemplos ali atrás. Então, o neuro, ou seja, o nosso cérebro, ele pode ser programado através da linguística, ou seja, das palavras escritas ou das faladas, certo? O que acontece? Como que surgiu a neurolinguística? Surgiu mais ou menos ali na década de 70, 2 grandes estudiosos norte-americanos, um trabalhava com lógica e matemática, o outro trabalhava com a linguística. Eles se encontraram na faculdade e começaram a estudar o comportamento de pessoas de sucesso. O que aquelas pessoas faziam para obter aqueles resultados? E eles começaram a estudar aquilo que eu acabei de falar, o comportamento através dos sentidos, do visual, auditivo e sinestésico, onde o sinestésico está associado a cheiro, a toque e paladar. E a partir do momento que eles viam o resultado de excelência dessas pessoas, eles começaram a modelar. O que é modelar? Não é copiar. Tá? Cópia é uma coisa, modelar é outra. Ou seja, o que aquela pessoa faz de tão top, vamos usar esse vocabulário, que eu posso modelar e, se possível, melhorar. Então, a programação neurolinguística seria um resumo muito rápido. O estudo da comunicação através do cérebro. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. O que é a comunicação? Eu vou estar falando sempre a mesma coisa, só que o resultado vai ser diferente. Eu vou dar uma ordem para vocês, ok? Não pensem numa maçã verde. O que aconteceu? Saltou a maçã aí, provavelmente mordida, certo? Ok, a partir do momento que eu falei não pensem, eu estou dando uma ordem para o meu cérebro. Só que o cérebro não absorve a palavra não. Então, se eu, como professor, digo assim, não como professor, mas qualquer outra situação, não esqueçam de trazer a apostila amanhã. Você concorda que para o cérebro a informação é a mesma? A probabilidade de alguém esquecer é muito grande.
eu tenho que falar no positivo. Lembre-se de trazer a apostila amanhã. Muitas vezes as pessoas, não esquece de me ligar. Já viu aquelas placas? Não pise cimento fresco. Tem uma Havaiana 42 em cima do concreto. Ou seja, a gente precisa aprender a se comunicar. A gente precisa aprender a falar. Você não precisa brigar. Você não precisa aumentar o seu tom de voz para o resultado acontecer. Né? A partir do momento que você aumenta o seu tom de voz e aumenta a sua postura, automaticamente o seu resultado não vai ser tão desejado. Então, dentro da neurolinguística, existem algumas pressuposições, e eu vou falar sobre elas aqui. Dentro da neurolinguística diz o seguinte: não existem erros, apenas resultados. O que quer dizer isso? A partir do momento que você fala que você errou algo, tem um peso muito grande nas suas costas. Ninguém gosta de errar. Agora, se seu resultado não foi desejado, você vai avaliar aquilo que não foi positivo, vai extrair e vai ficar com o positivo e somar algo mais. Então, sempre substituam a palavra erro por resultado. Isso é muito importante. Então, se você vai conversar com alguém e não precisa gritar, você pode falar assim: você concorda comigo que seu resultado não foi o correto? A pessoa vai concordar. Não adianta, porque o resultado não foi bacana. Agora, se você falar porque você errou, porque você fez isso, fez aquilo, vai gerar uma raiva e ela vai começar a bater de frente contigo. E não é bacana. Certo? Outro ponto que a gente colocou aqui. Se você não está obtendo o resultado desejado, mude a sua ação. Tem um ponto que é muito importante, que muitas vezes eu falo nos meus cursos, que é o seguinte: existe uma diferença entre insistência e persistência. Toda vez que você insiste, você está indo para o lado negativo. Ou seja, você está fazendo as mesmas coisas e obtendo sempre os mesmos resultados. Persistência nem sempre é tão fácil. O desafio é maior. Muitas vezes você quer algo que você não está conseguindo o resultado agora e você precisa dar uma volta muito maior. Mas você é persistente. Você quer chegar naquele resultado. Então, muitas vezes vai ter um desafio aqui e ali, você vai voltar umas 2, 3 casas para trás, mas é aquilo que você quer. É o teu objetivo, é a tua meta. E isso é extremamente importante. Tem um outro ponto que eu anotei aqui, que eu fiz um complemento onde gera muita discussão, né? Diz o seguinte: todo comportamento tem uma intenção positiva. Aí você pode virar e falar assim, mas todo e qualquer comportamento? Sim. Errado e positivo são coisas diferentes. Nós não estamos dizendo se o que ele fez é certo ou é errado. É óbvio que é errado. Agora, toda ação, todo comportamento tem uma intenção positiva. É positivo para ele. Deu para entender a análise? Então você dissocia do que é certo ou errado e começa a entender que para ele faz sentido. Então, matar uma pessoa é certo? Não estou dizendo que é isso. Mas na cabeça daquela pessoa, a intenção positiva para aquele momento, para aquele comportamento. Então, dentro da saúde mental, nós sempre precisamos analisar o comportamento e nunca a identidade da pessoa. Certo? Então, nunca fale para a pessoa: você é isso. Então, vamos pegar um exemplo mais bobo, tá? Muitas vezes as pessoas falam: como você é burro, você não sabe fazer isso. Você está atingindo a identidade da pessoa. Você é burro, você é incompetente, você é um fracasso, você é isso. Não. Se a pessoa está tendo um comportamento errado, você tem que mostrar o resultado e não apontando o você. Porque aí você entra na identidade. Deu para entender isso? A gente não vai conseguir falar sobre esse assunto agora, tá? Mas isso que a gente falou agora são níveis neurológicos. Se você quiser dar uma notada aí, depois dá uma pesquisa.
tem ambiente, tem o comportamento, tem as crenças, são outros, é como se fosse uma pirâmide, tá? Então, nunca vá na identidade da pessoa. A hipnose tem um mito muito grande, onde as pessoas acham que hipnose é comer cebola achando que é maçã, que a hipnose é imitar galinha, que é tirar roupa, que é fazer... Isso daí é tudo um mito, certo? Aonde? Eu vou falar para vocês o porquê disso. Existem linhas da hipnose. Existe a hipnose clínica e terapêutica, é aquela que eu trabalho. Existe a hipnose de show e entretenimento. No fundo, ambas têm a mesma raiz. Só que a hipnose de entretenimento e show, ela atrapalha demais a hipnose clínica. Por quê? O que vem a ser hipnose? Para resumir de uma forma fácil, tá? Hipnose é uma técnica de comunicação onde a base é a sugestão. Então, o que acontece? A partir do momento que eu te dou uma sugestão, se você aceitar, ótimo. Se você não aceitar, nada vai acontecer. Então, existem 5 estágios, né, onde a gente fala da hipnose de suscetibilidade. O que é suscetibilidade? É a capacidade que as pessoas têm para entrar em transe. O que é transe? Convergência de atenção. Então, eu vou fazer aqui uma coisa que os chamados hipnólogos, eles odeiam. Eu sou meio que o Mr. M da hipnose, eu sou o Mr. H, tá? Então, o que acontece? Eu vou contar um segredo para vocês entenderem que a hipnose não é combinado, mas a pessoa ela pega a pessoa mais suscetível para resultados acontecerem. Então, provavelmente, você já viu uma técnica onde as pessoas, o cara chega lá na frente e fala assim, cruza os seus dedos, né? E põe para fora e faz assim. Já viram esse exercício? É muito, muito normal. E aí eu vou contar o que realmente acontece. Normalmente, esse tipo de exercício é feito numa plateia muito grande. Por quê? As pessoas que ficarem com a mão colada são pessoas mais suscetíveis. E eles começam a chamar as pessoas para o palco, para os resultados acontecerem. Então, qual que é o segredo disso? Tá? Se você quiser fazer daqui a pouco, você faz para entender. Ele vira e fala assim, você vai fazer assim e põe a mão para fora. E aí ele vai falar, imagina aquela cola super potente, aquela cola, aí a pessoa fala, super bonder, isso. Imagina o super bonder sendo colado na sua mão. Eu vou contar até 5. E somente no 5 você vai tentar soltar e não consegue. Aí a pessoa está lá assim, né? Aí ele fala, 1, bem colado. 2, mais colado ainda. 3, completamente colado. Gente, antes de eu continuar, se eu falei 1 bem colado, eu não preciso falar mais colado ainda. Eu não preciso falar completamente colado. Então, isso aqui é balela. O segredo está no número 4. Ele fala assim, 4, estica o braço. Deixa eu virar mais ou menos aqui. Quando você estica o braço, você está fazendo uma alavanca nos seus dedos. Certo? E aí, 5, ele fala, tenta soltar, mas não consegue. Ou seja, se você quiser fazer aí na sua casa, o que você vai fazer? Você cruza a mão para fora e faz assim, você vai soltar muito fácil. Quando você esticar o braço, olha como é mais difícil você soltar. Então, não é a cola super bonder, é a articulação que está travando o seu braço. Só que existem pessoas que estão tão concentradas na informação que ela acha que está colada. Aí ele vai lá para frente e o cara fala, eu vou contar até 3 e no 3 você vai soltar. 1, 2, 3, pum, solta. O cara solta. O cara fala, nossa, que poder é esse? E na verdade não existe, tá? Então o lado do entretenimento atrapalha muito o lado da hipnose clínica, que ajuda as pessoas a eliminarem peso, medos, traumas, fobias, inseguranças, vícios e por aí vai. A gente vai aprofundar um pouquinho mais.
Lembra que eu falei que desde o momento da sua fecundação até o dia de hoje, as memórias estão todas ali, né? Então, a partir do momento que você faz uma hipnose, ou através da hipnoterapia, o que que é? É você voltar no tempo de uma forma totalmente consciente. Você sabe exatamente o que você está fazendo, aonde você está. Só que a gente vai buscando os medos, os traumas, as fobias, as inseguranças, uma série de detalhes. Então, esse é um ponto que muitas vezes o lado do entretenimento atrapalha, porque as pessoas só acham que é comer cebola achando que é maçã. Então, por exemplo, eu fui dar um treinamento uma vez em Rio Claro, numa clínica de dependentes químicos. E tinha um adicto lá que, o que acontece? Ele era muito suscetível. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a água e fiz ele achar que era bebida alcoólica. E, entre aspas, ele ficou bêbado. E a partir do momento que ele estava naquele estado alcoólico mental, eu comecei a jogar todas as informações positivas. Você percebeu que você já perdeu tudo, você vai perder a família, eu sei que não é isso que você quer, vamos restaurar a sua vida, vamos mostrar um novo lado. E aí comecei a jogar um monte de informação, e quando ele voltou, que na realidade a palavra correta é reintegrou, ele não estava bêbado, só que ele teve o aprendizado ali de uma forma positiva. Isso que é importante. Com ele, eu poderia ter feito ele comer cebola achando que é maçã? Sim. Mas qual é o ganho que ele teria? Nenhum. Mas quando eu dei água para ele, achando que era bebida alcoólica, e ele entrou num estado de alcoolismo mental, a gente conseguiu trabalhar e mostrar as perdas que ele teve e os ganhos que ele poderia ter. Então, o trabalho da saúde mental dentro da hipnoterapia, ela é muito importante para que os resultados aconteçam, né? Porque a gente tem as memórias visuais, auditivas e sinestésicas. O que é fracasso? Fracasso é a incapacidade do ser humano de conquistar os seus objetivos, sejam eles quais forem, certo? A partir do momento que você acredita que você não é capaz, você está certo. A partir do momento que você compra a crença de alguém que você não é capaz, você está certo. Então, muitas vezes, em alguns atendimentos online ou pessoalmente, eu falo para algumas pessoas, você é uma Ferrari que ou está sem a gasolina ou está colocando gasolina adulterada. A Ferrari não é para colocar qualquer tipo de combustível. Ele tem um combustível específico para aquilo. Né? Existem peças específicas. Só que muitas vezes a gente começa a acreditar que a gente não pode chegar lá, que o outro até consegue, mas a gente não. Então, somando aí o que você perguntou, professora, o fracasso, muitas vezes, ele está associado a uma crença. Porque a pessoa faz uma vez, não deu certo, os outros criticam, ele faz de um outro método, não dá certo, e assim vai. Se você parar para buscar duas personalidades muito conhecidas, Raul Gil e Cafu. Né? Raul Gil hoje é um excelente comunicador, anos aí de carreira, só que ele foi reprovado, se não me engano, 11 vezes como cantor. O Cafu foi reprovado 8 vezes no futebol. Falavam que ele não tinha condição nenhuma de jogar bola. E foi o cara que levantou a taça da Copa do Mundo. Então, se naquele momento ele desistisse, provavelmente ele não seria quem ele é hoje. Então, existe algo que você precisa descobrir na sua mente, gente. Existe uma coisa chamada dom. O dom, você aprimora. Mas se você não tem dom, você tem que fazer o seu melhor para aquilo acontecer. Eu sempre coloco exemplo de 2 jogadores excepcionais. Não estou aqui para discutir quem é melhor, se é o Messi ou se é o Cristiano Ronaldo. Mas ambos estão sempre disputando. Mas o Messi tem dom. Ele não treina tanto quanto o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, o que ele faz? Ele batalha, ele vai lá, ele treina, ele faz para chegar ali. Então, a dica que eu tenho para vocês, se você tem um dom,
aprimore aquilo que você sabe fazer. Porque provavelmente ninguém vai chegar tão perto quanto deveria, porque você está sempre evoluindo cada vez mais e se elevando cada vez mais. Então, resumindo, o fracasso, professora, e as crenças limitantes estão muito unidas para te colocar para baixo. É porque muitas vezes, o que acontece? A gente compra frases dos outros. Certo? Então, a frase mais errada que tem, se ela não estiver bem construída, é: estamos no mesmo barco. A gente pode estar no mesmo barco, cada um remando para um lado. O que vai acontecer? Você vai acabar girando. Nós podemos estar no mesmo barco, fazendo a mesma força e remando com toda a energia do mundo para o lugar errado. A gente tem que ir para lá, só que a gente está indo para cá. Então, o que a gente precisa? A diferença entre sonho e meta é uma data. A partir do momento que você coloca uma data, foi um exemplo que eu dei há pouco. Ah, vai ter prova. Não, vai ter prova no dia tal. O teu cérebro liga uma chavezinha falando: ok, qual é a estratégia que eu preciso? Então, entre sonho e meta tem uma data, você precisa traçar uma estratégia, e dentro dessa estratégia, o mais importante é você ter uma ação. Então, esse pacote ele é formado por criatividade, que é o lado direito, você tem um sonho. Você tem o lado esquerdo, que é uma data, que é a meta. Você traça uma estratégia e muitas vezes você vai cair e refazer. E para você cair e refazer, você vai ter que ter uma ação. Nada vai cair do céu. Nada. Então, provavelmente, você já tem uma data limite do curso de vocês. Só que cada etapa é sendo fracionada por uma matéria, por provas, por trabalhos, por situações. Se você vai deixando acumular, vai deixando tudo para lá, vai chegar uma hora que você vai se perder nessa estratégia. E aí você vai deixando cada vez mais que o acúmulo atrapalhe o seu resultado. E aí o que vai acontecer? Quando você for para frente de trabalho, num estágio ou no seu trabalho propriamente dito, o que vai acontecer? Muitas coisas você vai lembrar da época da faculdade, como existem outras situações que você vai vivenciar no seu dia a dia. Aquilo não está em apostila, não tem como resultado. Então, um fato importante para o seu cérebro, para uma saúde mental, é sempre pensar positivo. Esse é o ponto número 1. A sua meta tem que ser pessoal. Para de colocar o seu sonho na gaveta do outro, na caixa do outro. E você tem que ser específico. Uma das piores críticas que as pessoas recebem é quando você é específico demais e as pessoas te chamam muitas vezes de arrogante, de sonhador, disso e daquilo. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma conta para pagar amanhã, por exemplo, uma conta de luz. Pergunta boba, tá, gente? O que eu preciso para pagar essa conta amanhã? Dinheiro. Ok, eu tenho 10 centavos aqui, resolveu meu problema? Não, mas o que é 10 centavos? É dinheiro. Ou seja, o seu cérebro entendeu que você quer dinheiro, não especificamente o que você quer. Então, quando você fala, vamos colocar alguns termos que as pessoas acham que é soberba. Eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ter uma vida melhor. Seja específico. O que você quer? Como você quer? De que forma? Porque assim o seu cérebro vai entender exatamente aquilo que você quer. Porque as pessoas vão te criticar. Elas vão dizer que você não é capaz. Elas vão dizer uma série de coisas. Em 2015, eu fui dar uma palestra em Marília e eu estava num hotel que era um hotel de portugueses. E atrás de mim, de portugueses. E no restaurante, quando eu sentei, atrás de mim tinha uma bandeira de Portugal. E eu sempre tive como objetivo dar cursos em Portugal. E quando eu falava isso para as pessoas, elas riam de mim. E postei essa bandeira e falava: em breve estaremos dando curso em Portugal, indo para Portugal. E as pessoas riam.
2018 aconteceu. E aí as pessoas falam, nossa, que sorte. Então, verbaliza o que você quer. Não coloque pensamento somente. Quando você joga a palavra, te ajuda muito. Óbvio que tem que ter estratégia e ação. Mas a verbalização, ela é muito importante para o resultado. E cuidado com a verbalização negativa. Ela te atrapalha. Certo? Outra coisa, não conte seus sonhos para pessoas que não estão na mesma frequência. Uma dica aqui para vocês, anotem aí se quiserem. Assistam um documentário chamado Quem Somos Nós? Fala sobre física quântica. É impressionante a capacidade que a gente tem de trazer coisas positivas para o nosso lado. E a capacidade que a gente tem de anular, né, o negativo. Mas para isso você precisa acreditar. Nós temos 4 emoções de base: alegria, tristeza, medo e a raiva. Ninguém consegue ficar o tempo inteiro alegre, só que da tristeza você pode passar por uma depressão. Deixa eu falar rapidinho sobre depressão. Os jovens de hoje, e algumas gerações no intervalo aí, cometem um erro falando, eu tô com depressão, eu tô depressivo. Desculpa a franqueza. Mentira. Depressão é uma doença séria, aonde, fazer um resumo rápido aqui, no teu cérebro você já deve ter ouvido falar que tem lá os neurônios. Eles se comunicam através de sinapses. Um dos neurotransmissores do humor, que era a serotonina, falta nas pessoas depressivas. Então, muitas vezes, o que acontece? Com essa falta, ela quer ficar sozinha no quarto, com a luz apagada. Se você oferecer R$1 milhão para a pessoa, ela vai dizer, apaga a luz, me deixa quieto. Essa é uma pessoa doente. A pessoa que tem uma tristeza muito profunda, uma tristeza intensa, porque perdeu alguma coisa, um relacionamento, perdeu o carro, perdeu perdas em geral, ela fica muito triste. E aí ela fala, eu tô depressivo. Não, você não tá. Você só tá triste momentaneamente. Porque aquilo vai, em algum momento aquilo vai passar. Ninguém consegue também ficar o tempo inteiro triste. Porém, pode te levar para uma depressão. Então isso é muito interessante falar da saúde mental. Cuidado quando a pessoa fala, eu tenho depressão. Não, você não tem. Você está num momento triste. Tem uma diferença muito grande, tá? Principalmente vocês vão trabalhar nessa linha. Cuidado quando você fala, minha dor de cabeça, eu tenho dor nas costas. Se porventura eu perder a minha caneta, eu vou falar, cadê a minha caneta? O cérebro não distingue caneta de dor, de enxaqueca. Quando eu falo minha dor de cabeça, eu estou tomando posse de algo que não é meu. E a dificuldade de ir embora é muito grande. Cuidado com a verbalização. Tudo é energia. Então, por exemplo, essa palavra coclear, talvez seja uma nomenclatura que eu não estava conhecendo, eu vou pesquisar sobre isso, é importante entender. Mas o que popularmente as pessoas chamam de lei da atração. É a forma de você verbalizar as situações, né? Só que só verbalizar vai acontecer? Não. Você é formado de energia. O tempo inteiro nós estamos numa energia, seja ela positiva ou negativa. Então eu sempre falo assim, eu quero muito fazer uma vitamina. Então eu compro o melhor liquidificador, eu compro as melhores frutas, eu compro aquele açúcar que é de não sei aonde, para não sei o quê. Tá, se eu não tenho energia para ligar na tomada, não adiantou absolutamente nada. Então, nós temos padrões vibracionais. Quanto mais você anda com pessoas positivas, mais coisas positivas acontecem. Se a gente sair daqui agora, nesse exato momento, vai num velório de uma pessoa desconhecida, passa 15 minutos, você sai de lá mal. Porque a energia de lá está vibrando num patamar menor. Então, quando você mentaliza isso para os resultados acontecerem, realmente acontece. Tem um programa, eu não sei se a geração de vocês pegou, tinha um programa antigamente chamado O Aprendiz, que era com o Roberto Justus. E ele contratava
Era tipo um reality show onde contratavam um rapaz da área de marketing. E eu não esqueço até hoje, quando eu assisti aquele programa, se não me engano foi o programa número 1, o participante chamava Porcel, eu nunca mais esqueço. Quando ele falou isso que eu vou falar agora, eu falei, esse cara vai ganhar. Mas ele não ganhou porque ele falou isso. Ele também ganhou porque ele falou isso. Tinha as provas, ele estava dando melhor. Mas o que ele fez? Eles ficavam no Hotel Hilton, lá em São Paulo, e dentro do quarto ele colocou uma foto do Justus, uma foto do carro, e ele colocou o escritório. E todos os dias de manhã ele falava, meu chefe, meu carro, meu escritório. Meu chefe, meu carro, meu escritório. E, obviamente, ele deu o melhor nas provas. Mas aquilo já estava comprando uma realidade absoluta para ele. Isso é importante. E antes da gente pegar a pergunta da Jaciara, eu vou dar só uma sugestão para ti, Gabriel. Comunicação. A gente fala muito enraigado algumas coisas, como há pouco a professora falou, é difícil, eu falei do desafio. Vou corrigir uma palavrinha só dentro do que você falou, né? Você falou que perdeu peso. Para o seu cérebro, se você perder a sua carteira, ele vai ter a ação de procurar. Então, substitua a palavra perder peso por eliminar peso. Vai te ajudar a potencializar ainda mais o teu resultado, tá bom? Inclusive, principalmente na área de saúde, a gente pega muita gente que, além do lado da saúde física, por exemplo, uma pessoa com câncer, né? Ela também acaba ficando doente de uma forma mental. Se você conseguir trabalhar com essa pessoa de uma forma positiva, falando, sempre o verbos no presente do indicativo, né? Você falando, né? Eu tô curado, já deu certo, coisas nesse sentido, o corpo começa a trabalhar nessa mesma linha, né? Então, para vocês entenderem de uma forma muito resumida, água parada cheira mal, água parada apodrece. O nosso corpo ele é feito de 70%, 80% de água. A gente tem que estar em movimento em todo tipo de energia, tanto na parte nutricional, quanto na parte de comunicação, na mental, em tudo. Então, William Reich já dizia, mente e corpo formam um único sistema. Então, por acaso, Deus o livre, você ficou doente, ou conhece alguém que está doente, verbaliza coisas positivas. Eu já estou curado, isso é uma etapa, eu não sou doente, eu estou momentaneamente doente. É que, infelizmente, a gente não tem um manual de comunicação. Às vezes a gente vai aprendendo na tentativa e no erro. Muitas vezes, eu mesmo acabo dando uma escorregada e falo uma besteira, mas o cérebro já fala, opa, o que você falou? E você vai corrigindo. O maior erro eu vou falar de erro, não resultado. O maior erro é você cometer algo errado com consciência. Aí não tem como melhorar resultado nenhum. A gente falou da palavra não, e cuidado também quando você utiliza a palavra mas, tá? Tudo que vem antes do mas, o seu cérebro anula. Então, fique atento ao que você escuta de outras pessoas falando do mas, e se você vai falar do mas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou ser agressivo, eu não vou xingar, eu não vou brigar, mas eu vou colocar uma situação onde você é meu funcionário e vocês, por qualquer motivo, deram um prejuízo para a empresa, tá? Então, vamos lá. Faz de conta que foi 200 mil reais de prejuízo. Eu vou falar de uma forma tranquila, ok? Então, fulano, você é uma pessoa super trabalhadora, você chega no horário, todo mundo gosta de você, você entrega os relatórios na hora certa, sempre deu tudo certo, mas você deu um prejuízo de 200 mil reais para a empresa. Como que a gente sai nessa? Qual é a reação que provavelmente você tem? Só fica com, temos um prejuízo de 200 mil reais, como sai dessa? Se a gente inverter a posição, olha, você deu um prejuízo de 200 mil reais para a empresa, mas você chega na hora, entrega os relatórios, todo mundo gosta de você, sempre você fez tudo certinho. Como a gente sai dessa? Ou seja, você comprou a pessoa para junto.
foi algo que aconteceu, não tem como voltar no tempo, lembra lá no comecinho? Porém, eu sei que a gente vai conseguir. Então, cuidado quando você escuta, tal coisa é assim, assim, mas, parará, parará. Assim, 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 mas, aquele programa nem sei se tem mais, do Rodrigo Faro, que era de namoro, fulano de tal é legal, mas, não, legal não, você não gostou dele, fala a verdade. Então, fica muito atento à comunicação das pessoas, certo? Então, o não e o mas andam juntos ali. Falando um pouquinho da hipnose, a gente já fez um leve comentário, né? Por que a hipnose ela é tão mística assim? Porque o comportamento da pessoa que está em transe, que está com o olho fechado, né? Parece que ela está dormindo. Quem deu esse nome de hipnose, você tem uma noção, James Braid morreu em 1860. Então, não existia nenhum tipo de estudo neurológico, não existia nenhum tipo de aparelho para calcular a frequência cerebral, não tinha absolutamente nada. Mas, através dos estudos e das frequências que ele analisou, do comportamento ali, ele deu o nome de hipnose. Hipnos do sono quer dizer... Hipnos do grego quer dizer sono. E oásis do latim, ação. Então, aquele comportamento da pessoa com o olho fechado ali, relaxada, veio o nome de hipnose. Então, para vocês terem uma noção, não se sabe a origem, se sabe que 2000 anos antes de Cristo já existia esse tipo de comportamento. Os yogas, os faquirs utilizam muito o método, né? Só que o que acontece? As pessoas elas levam muito para o lado do entretenimento, que a gente falou há pouco. A hipnose, ela acontece numa frequência cerebral chamada de alfa. Nós temos a frequência beta, que nós estamos agora, é uma frequência de atenção. Tem a frequência delta, que é do sono profundo, mas o alfa é do relaxamento. Por isso que muitas vezes você escuta as pessoas falarem assim, nossa, tá viajando, você tá em alfa. Porque é o famoso ali, né? Tô concentrado, mas eu não tô totalmente ligado no que está acontecendo por fora. Contar mais um segredinho da hipnose. Hipnose não é combinado. Por que as pessoas falam baixinho? É muito simples. Qual é o canal de comunicação mais apurado de um cego? A audição, certo? Então, a partir do momento que começa a falar um pouco mais baixo com você começa a prestar um pouco mais de atenção, porque expandiu o seu ouvido, certo? Então, a sessão de terapia, normalmente você fala baixo, porque a pessoa está com o olho fechado, porque ela quis, porque você sugeriu, e você está falando baixo. Ou seja, sono é diferente de hipnose. No sono, você tem que estar com o olho fechado, você tem que estar dormindo, você não precisa de nenhum tipo de concentração, você não escuta absolutamente nada. Já no caso da hipnose, ou é de olho aberto ou de olho fechado. Como assim? Uma pessoa que está dirigindo, uma pessoa que está lutando ou está jogando algo, ele está concentrado, mas está com o ouvido, de repente, no treinador, no caso do esporte. Na direção, ele está atento em tudo que está acontecendo. Então, ele está em transe, convergindo concentração. No caso do esporte, ele precisa ouvir o que o técnico está falando. No caso do terapeuta, ele tem que ouvir as orientações do terapeuta. Pode ser com o corpo rígido ou relaxado. Já no sono é totalmente relaxado. Então, tem uma diferença muito grande nesse contexto. E a partir do momento que você prepara um ambiente saudável, você consegue acessar conscientemente o inconsciente da pessoa e faz com que ela lembre de algo para você ressignificar. Ou seja, dar um significado positivo para aquele fato. Não existe apagar memória. Tá? Então, repetindo, a maioria dos traumas acontece ou na infância ou na adolescência. E a gente vai carregando, muitas vezes, com crenças limitantes. O que é ressignificar, para quem não sabe? Ressignificar é dar um significado positivo para um comportamento. Né? Então, eu, por exemplo, na minha frase do meu WhatsApp, até em espanhol, eu falo assim, as pessoas elas não mudam, elas melhoram. Então, você tem o seu perfil.
Agora, você pode melhorar aquele comportamento. Ou você pode ser também aquela pessoa ranzinza e fala assim, como é que é aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, se você não se propor a evoluir, se propor a se elevar, você vai ficar na mesmice. Você vai sempre ter os mesmos. Aí volta lá na PNL. Você vai ter sempre os mesmos resultados se você fizer as mesmas coisas. Então, o ressignificar é entender o que aconteceu, assumir a sua culpa em determinado momento, saber que a outra pessoa também tem a culpa e não ter uma mistura nesse lado. Então, muitas vezes, as pessoas só falam, porque fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E você, o que fez? Você quer ver? Eu não vou entrar em méritos políticos, mas eu só quero que vocês entendam o que está acontecendo no grande extremismo das polaridades que a gente tem. As pessoas que torcem para o lado A, elas atacam o lado B. As pessoas que defendem o lado B atacam o lado A. Mas elas são incapazes de dizer: eu torço para o lado A fez isso de bom, mas também fez isso de errado. O lado B, a mesma coisa. Eu torço para o lado B, essa pessoa fez isso de bom, mas também fez isso de errado. O grande problema é que os extremos, os lados extremos, sempre começam a entrar em choque e ninguém começa a entrar numa ação. Então, o ressignificar a situação é você entender que em alguns pontos você errou, em alguns pontos você acertou e de repente você nem sabia que aquilo podia acontecer, mas você vivenciou. O Davi falou há pouco, não existe passado, não existe futuro e não existe presente. Se você parar para analisar, é uma pura verdade. O passado já foi, você não muda. O presente ainda não veio. O futuro ainda não veio. Mas o presente é uma linha divisória. De tudo que eu estou falando, está passando pelo presente e já está ficando no passado. Ou seja, se eu ficar olhando o tempo inteiro para trás, eu não vou resolver os problemas e eu tenho que olhar para frente para que eles não se repitam. Então, ressignificar é importante para isso. Não comprar a crença dos outros, ver o que é melhor para você e ter resultados para serem avaliados. Tá bom? Davi? Eu queria acrescentar uma coisa que, igual você falou dessa disputa de extremos, que extremos sempre saem perdendo. A humanidade, no começo dela, a gente, comparado com outros animais da natureza, é um ser humano, é um animal muito frágil. E a gente só conseguiu chegar onde a gente chegou hoje, se unindo e cooperando para um bem maior, para a gente conseguir chegar a algum lugar. E eu estava vendo um vídeo de uma mulher comentando sobre isso, que talvez a extinção da humanidade vai dar por ela mesma, por essa falta de ajudar um ao outro a chegar a um objetivo bom para todo mundo, mas em vez de todo mundo cooperar para uma coisa, as pessoas preferem competir para ver quem fica por cima. E nesse de ficar por cima, a humanidade vai colapsar. Ou você pode ajudar ou não fazer nada, mas competir e atrapalhar o outro, todo mundo sai perdendo. Eu vejo assim. Exatamente. E a pandemia, em forma comportamental, ela atrapalhou muito essa evolução e elevação. As pessoas diziam, porque elas vão ficar mais próximas, mais amigas, mais isso. E, na realidade, a grande maioria ficou mais egoísta, ficou mais eu, do meu jeito, dessa forma, e acabou tendo resultados que estão dificultando aí uma série de evoluções da humanidade propriamente dito. E a saúde mental vai ficando cada vez mais estragada, né? Pior. Dúvidas mais? Falas mais, gente? Estou aqui à disposição. A Dervânia, pode falar? Marcelo, eu gostaria muito de agradecer. Você foi brilhante, tá? Obrigado. Assim, eu sou uma profissional formada já há um certo tempo e eu já tinha uma vivência de algo que você falou, mas hoje eu vejo com um olhar totalmente diferente. Foi muito gratificante participar hoje nesse momento
esse encontro com vocês foi, assim, sensacional, viu? Parabéns mesmo. Te desejo todo sucesso. Gratidão, amém. Mais alguém, gente? Só complementando o que a Dervânia também comentou, a Dervânia é enfermeira, né? Fiz estágio com a Dervânia também, quando eu estava formando, já no finalzinho. Você só vai lembrar de mim. Mas, assim, realmente, como a Dervânia comentou, né? É uma palestra, assim, excelente. Algumas das coisas que você comentou são coisas que a gente percebe no nosso dia a dia, mas a gente não tem nenhum embasamento para isso, né? A gente não percebe. E muitas coisas do que você comentou, Marcelo, são vivências que a gente tem, mas que a gente acaba que passa despercebido, né? Coisas que na sua fala tão, né, tão simples, de um jeito que você explica tão simples para a gente, acaba que a gente passa despercebido, a gente não sabe lidar com essas situações, né? Mas excelente, brilhante, eu amei. O foco da gente foi todo para você hoje, né? Não perdi o foco de jeito nenhum, porque realmente foi muito, muito interessante e gratificante estar aqui com você hoje, viu? Parabéns. Obrigado, gratidão. Mais alguém, pessoal? Marcelo, eu também quero te agradecer pela essa disponibilidade, por essa troca, por você, né, ter trago para a gente esse conhecimento riquíssimo. Quero deixar o espaço, se você quiser falar sobre o seu instituto, sobre o seu trabalho, você pode ficar à vontade, mas eu gostaria muito de agradecer. Essa parceria, a gente queria ter você de portas abertas para, né, futuras participações em eventos, porque nós, como linha de pesquisa em saúde mental, a gente leva muito essa questão da promoção à saúde na saúde mental. E o seu trabalho, a sua linha, é muito que a gente anda muito com o que a gente estuda, com o que a gente desenvolve. Então, a gente está de portas abertas e você vai ser sempre um convidado, né, principalmente para os nossos eventos futuros.